O Inter do Mano Menezes deve ter apenas um desfalque no jogo agora desse final de semana na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. E mais, a pedida do Matias Rojas para jogar no Brasil deixou os colorados, os dirigentes colorados, olha, de cabelo em pé. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. E aí, Colorado? E aí, Colorado? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Salve, salve! Vamos falar do Inter, vamos atualizar algumas questões importantes, principalmente do bastidor colorado e, basicamente, nos prepararmos para a estreia do Campeonato Brasileiro agora sábado. O Inter que viaja nessa noite, treina na sexta-feira aí ainda lá em Fortaleza e se prepara para enfrentar o próprio Fortaleza, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro. Uma sequência forte, jogo sábado, jogo depois na terça-feira de Libertadores. Depois voltamos a jogar no final de semana contra o Flamengo também, domingo de manhã cedo, né? Uma sequência de uma semana bem complicada. Eu quero dizer o seguinte, tem coisa legal pra gente falar aqui no conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo, também deixa teu like, te inscreve e ativa a notificação. Vamos junto, porque tá muito legal tudo que a gente tem feito aqui. E a KTO te espera lá, com o cupom Ernest. Acessa kto.com, utiliza o cupom Ernest e vem ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, quando aí tu fizer o teu cadastro aí bem bonitaço lá na KTO, beleza? Vamos lá, o Inter treinou na tarde dessa quinta-feira, no iniciozinho da tarde, ali 2h30, foi portão fechado, totalmente fechado, não teve como ver o treinamento. O que se sabe, Alan Patrick liberado, vai viajar, mas não teria condições de jogar 90 minutos, seria preservado no longo da partida, né? Tem umas particularidades que a gente tem que falar do Alan Patrick, tá? Deixa eu só pegar a lista, basicamente, do que o Mano Menezes vai ter. O Mário Fernandes, ele vai voltar também, está totalmente liberado pelo departamento médico, desde a lesão, né? Lá contra o Esportivo, que ele tinha feito ainda no Gauchão. Mário Fernandes também tem particularidades para a gente conversar até o final do vídeo, tá? Vale a pena tu ver. E no meio-campo deve ter 2 volantes e não 3 atacantes na frente. E aí a gente vai entender por quê. O Internacional deve ter 2 volantes contra o Fortaleza e eu vou explicar por quê. Olha só, o Inter não vai ter o Maurício, que vai ficar em Porto Alegre por conta da questão da lesão no quadril, tá? Então é bem provável que a gente tenha que ser um pouquinho mais resguardado. Eu vou explicar por quê. Primeiro porque o Mano Menezes falou que jogou com 3 atacantes contra o CSA porque era um time mais frágil. E o Fortaleza de frágil não tem nada, muito pelo contrário. Então, eu acho que o Mano vai pegar e vai botar o Depena e o Alan Patrick com 2 volantes atrás. E aí a gente tem que ver se vai ser o Johnny com o Baralhas ou o Baralhas com o Matheus Dias. Enfim, vai sobrar para um desses 3 nomes. Não acredito que nenhum dos novos, né, dos reforços, comece de titular, mas podem daqui a pouco começar a buscar o seu espaço, conquistar ganhando, né, a ganhar o seu espaço com o Mano Menezes. A minha aposta de time, em cima do que a gente conversou lá com as pessoas e até mesmo com alguma informaçãozinha de bastidor, tá? Kehler, Mário Fernandes, Vitão, Mercado, René, 2 volantes, e aí vai ficar 3 vagas para 3 nomes para 2 vagas, né? Baralhas, Johnny ou o Matheus Dias. E aí na frente o Depena com o Alan Patrick, Wanderson e o Luiz Adriano. Vale lembrar que daí tem várias outras oportunidades, né? Tem o Rômulo que pode já estar disponível, o Pedro Henrique, o próprio Pedro Henrique, né? Tem também todos os outros reforços que vão aparecer no bid, já estão aí então aptos para jogar. Estavam em ritmo de competição, treinaram normalmente já com o Mano Menezes, estariam aptos para ser, então, opções ao longo dessa estreia no Campeonato Brasileiro. O Mário Fernandes a gente tem algumas particularidades para falar, assim como o Alan Patrick, né? Como eu tinha dito. O Mário Fernandes tem a informação de que o CSKA está tentando seduzir o cara para voltar. O William Thomas, numa conversa reservada com os repórteres, ele disse que não tem nem proposta para o Mário Fernandes e nem possibilidade de saída. O Inter não cogita de liberar o Mário Fernandes de forma nenhuma.
Agora, o que é estranho, o Inter contratar um volante que também é lateral direito, é bem estranho, né? Porque pelo menos se acontece do cara querer voltar para a Rússia mesmo, o Inter fica resguardado com uma possibilidade de reserva para o Bustos, que tá lesionado também, né? Tá lesionado também. Eu falei que só tinha um desfalque por conta das pessoas que estavam já em atividade, né? Não o Bustos que todo mundo já sabia. O Alan Patrick também tem algumas particularidades que a gente tem que falar. Ele não aguentaria os 90 minutos. E aí o Inter vai colocar ele para jogar, muito mais porque, primeiro, não tem um armador, ele está sendo praticamente o grande nome da temporada, mas também porque, se não jogasse, ficaria muito tempo fora, né, do ritmo de competição, do ritmo de jogo, até a terça-feira quando enfrenta o Milionários. Só que daí a gente tem que entender assim, ó, a recuperação física, ela não se dá simplesmente do cara deitar na rede e assistir um filme, né? Ele teria que ficar aqui em Porto Alegre com a equipe, trabalhando uma fisioterapia, trabalhando um reforço muscular, no caso, no Parque Gigante. E isso não seria tão bom quanto ele viajar, estar trabalhando normalmente com o grupo, jogar e ter um descanso em cima da minutagem que ele pode participar do campo, em cima das avaliações que já foram feitas, por óbvio, tá? Olha só, a grande questão que a gente tem que ver é o Alan Patrick, ele é importante nessa estreia ou ele é importante na Libertadores? Eu acho que a gente tem que cuidar, porque se esse cara estourar, e Deus me livre se estourar, a gente ficaria bem mal na foto em termos de titularidade. Vamos falar sobre Matias Rojas também, tá? Porque o Inter, os números que estão aparecendo aí na imprensa, trazidas pelo Thiago Fernandes, do site Gol, né? Deixaram a direção bem preocupadas, tá? Bem preocupadas, porque é um valor astronômico, né? Um valor altíssimo, mas que é um valor que vale a pena, um valor de um jogador em alto nível, né? De alto nível. E aí é óbvio que faz com que o jogador seja caro. Olha só, segundo o Thiago, para assinar, tá? Ele quer luvas de US$ 1 milhão e um salário de 4,5 milhões de dólares livres de impostos em no mínimo 3 anos. Ele não aceita um contrato menor que 3 anos para assinar com qualquer clube do Brasil. Ou seja, seriam num total, se a gente pegar um total dessa operação, 27, quase 28 milhões de reais. Esses 4,5 milhões de dólares seriam livres de impostos, ou seja, tu não gastaria só esses 27, né? Teria mais os impostos que seriam pagos pelo Internacional. Ele não pagaria imposto em cima do que ele está recebendo, né? Muito pelo contrário, o Inter teria que pagar mais. Então vamos pegar aqui, ó, seria 3 anos de vínculo, tá? Daria mais ou menos 23 milhões de reais, dividido por 36, daria na casa dos 650 mil. Mais as luvas que ele também aceita diluir. Cara, o salário dele giraria na casa dos 800 mil reais. Foi o que eu disse mais ou menos no vídeo lá atrás, né? Que hoje ele ganha 200 mil por mês no Racing. Jogador de 27 anos, paraguaio, tem sido o destaque do Racing lá. Vai ficar livre no mercado? Não vai renovar. Já disse que não vai renovar. E aí ele tem propostas, por exemplo, interesses pelo menos, né? Do Vasco, do Botafogo, do próprio Grêmio. O próprio Grêmio, a torcida do Grêmio está botando uma pilha forte na direção do Grêmio para pegar e assinar também com esse jogador. O Palmeiras e também o Flamengo. Isso, claro, além do Internacional. Vale destacar a frase do William Thomas, trouxe no vídeo da manhã, né? Também para os repórteres em reservado, né? Não existe jogador grátis, né? Ele pode assinar de graça, né? Um dos repórteres falou. E aí o William Thomas logo rebateu: não existe jogador de graça. Né? Justamente porque provavelmente até já sabia desses números aí antes mesmo deles vazarem na imprensa, beleza? Se tu chegou por aqui, até aqui, melhor dizendo, te agradeço demais, cara. Deixa teu like que ajuda muito o meu trabalho. Te inscreve no canal, ativa a notificação, vem junto. Tem muita coisa sempre pra gente falar do Colorado aqui, valeu? Um forte abraço, tchau!